Olá, tudo bem com vocês? Vamos para a história de hoje, que é a continuação da aula passada sobre o José, o que aconteceu com ele depois que ele foi vendido pelos irmãos. Mas antes, vamos fazer uma oração. Juntem as mãos também. Papai do céu, obrigado pela proteção e cuidado que tens por nós. Aumenta a nossa confiança em Ti e ajuda-nos a falar do Teu grande amor aos nossos amigos. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, na aula passada nós vimos que José tinha 11 irmãos e era filho de Jacó. Mas os irmãos de José tinham muita inveja dele. Quando ele sonhou umas coisas estranhas, que os seus irmãos e o seu pai iriam se inclinar diante dele, eles tinham muita inveja, muitos ciúmes. E um dia o pai lhe deu a José uma túnica, um casaco, e aí sim os irmãos decidiram que queriam matá-lo. E quando José foi lá no campo para ver se eles estavam bem, eles jogaram José num poço bem fundo, escuro, sem água, e aí depois disso venderam ele para pessoas estranhas que iam levá-lo para um outro país. Pois bem, lá no outro país, o José foi vendido para ser escravo lá no Egito. E um senhor comprou José para trabalhar em sua casa. O nome dele era Potifar. Potifar era um homem muito importante. Ele era o oficial da guarda do palácio do rei do Egito. Um homem importantíssimo, muito rico também. E ali na casa do chefe dos soldados lá do palácio do rei, o José começou a trabalhar e o Senhor Deus estava com ele. Deus não abandonou o José e muito menos o José se esqueceu de Deus. No meio dos problemas, o José continuava amando o seu Deus. E olha, ele trabalhava tão bem lá na casa do Potifar, fazia tudo direitinho, era muito simpático. E o Potifar passou a confiar muito no José e entregou todos os seus negócios para o José resolver. E por causa do José, Deus abençoou todos os negócios do Potifar. E o Potifar percebeu isso. Nossa, o Deus desse José é muito poderoso. Olha como eu estou progredindo aqui por causa do José. Todas as coisas da casa do Potifar, dos seus negócios, era o José quem cuidava. E as coisas andavam sempre, cada vez melhor. O Potifar confiava muito em José. Até que um dia, a mulher do Potifar inventou uma mentira sobre o José. E olha, o Potifar acreditou na mulher dele e não no José. E então o José foi mandado para a prisão. Nossa, quanta coisa acontecendo na vida do José! E a gente fala que Deus estava com ele? Sim, Deus estava com ele, e tudo que acontece, tudo que aconteceu com o José, é porque Deus tinha um plano para realizar. Interessante, né? Pois bem, lá na prisão, o José continuava sendo simpático. O José não ficava
reclamando de Deus, choramingando pelos cantos. Bem pelo contrário, ele ajudava em tudo lá na prisão. E todos os que trabalhavam na prisão, todos os que estavam presos, gostavam muito do José. E Deus deu um dom para o José. Ele conseguia explicar os sonhos das pessoas. Aí alguns dos presos iam lá e diziam: José, eu sonhei isso, o que significa? Aí o José dizia: olha, Deus está querendo dizer isso, isso, isso e aquilo para você. Até que um dia veio falar com o José um empregado do rei do Egito que tinha sido preso. E aí ele sonhou alguma coisa, foi contar para o José, e o José explicou direitinho o que aconteceu, o que ia acontecer. E foi exatamente isso que o José falou que aconteceu. O empregado do rei foi declarado inocente e ele voltou a trabalhar lá na casa do rei. E aí o José disse para ele: olha, quando tu for lá na casa do rei, lembra de mim. E aí a gente sabe que um dia o rei sonhou uma coisa estranha e mandou chamar o José. E o José explicou para o rei o sonho. Era um aviso de Deus que durante 7 anos iria acontecer lá no Egito muita fartura de alimentos. E depois de 7 anos de tanta coisa boa, iria ter 7 anos de seca, de falta de produtos, de alimentos, que as pessoas iriam passar fome. E o rei gostou da explicação do José. E sabe o que o rei fez? Disse que o José seria o governador do Egito. E assim o José providenciou a construção de muitos galpões, muitos celeiros para os primeiros 7 anos de fartura, e foram guardados muitos alimentos para os outros 7 anos de seca. José foi uma bênção para o povo do Egito e até para os seus irmãos, que também ficaram sem alimento, e eles foram no Egito comprar alimento. E aí, depois de muitas coisas que aconteceram, o José disse para eles: olha, meus irmãos, sou eu, o José que vocês venderam para aquelas pessoas estranhas. Eles até ficaram com medo, pensando que o José ia se vingar. Mas o José disse: não, eu já perdoei vocês. Sabe por quê? Porque Deus transformou a maldade de vocês em bênção, numa coisa boa. Eu vim parar no Egito, eu expliquei para o rei o que Deus tinha, o que iria acontecer para esse povo. Eu me tornei governador, providenciei o armazenamento de comida e agora tem até para vocês. E aí o José perdoou os irmãos, eles se abraçaram. O José pediu para buscar o seu pai Jacó e todos eles vieram morar ali no Egito. Pois bem, essa história nos ensina muita coisa, né? Já aprendemos na aula passada que não devemos sentir inveja, ciúmes de ninguém. E hoje nós vamos ter a certeza de que mesmo no meio dos problemas, das dificuldades, Deus está cuidando de nós, como Ele fez com o José. Nossa, o José foi vendido para um lugar estranho. O José foi trabalhar de escravo. O José foi preso. Mas Deus tinha uma missão para o José: salvar aquele povo do Egito na hora da falta de alimentos. E dessa forma Deus cuida de nós também. Principalmente agora que a gente está passando por dificuldades. Deus não nos abandonou. Deus está vendo o que está acontecendo e Ele está junto de nós. Parece que Deus está falando assim, ó: calma, tenha paciência, fique tranquilo, eu estou cuidando de vocês. E Deus faz isso porque Ele nos ama. Ele é o nosso melhor amigo.
Certo? Essa é a nossa história de hoje. Tchau, gente bonita!